Hoje a gente vai falar sobre uma série que passava lá na Record, cheia de aventura e dinossauros. É, tá achando que eu tô falando dos mutantes? Você tá muito enganado, meu filho. Eu tô falando de The Lost World, ou Um Mundo Perdido, uma série que marcou e fez grande sucesso no início dos anos 2000 lá na Record. E aí, você se lembra dela? Se sim, já vai deixando seu like aqui. Se você ainda não lembra, também deixa o like pra não esquecer, né, gafanhoto? Então vamos nessa, relembrar essa série que marcou tanta gente e que passava na Record e misteriosamente acabou desaparecendo. Pra começar e pra poder te lembrar um pouco, O Mundo Perdido ela foi uma série de televisão australiana-canadense, produzida de forma independente, e o primeiro episódio ele foi exibido na TNT em 1999. Depois disso, a série foi rodando o mundo em diversas emissoras e aqui no Brasil chegou por nada mais nada menos do que pela Record. A produção ela foi fortemente inspirada no romance The Lost Road, de 1912, do mesmo autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Mas é claro, a série ela resolveu viajar além da obra, criando personagens, civilizações misteriosas e até tramas de fantasia que iam muito além da ciência e muito além do que o autor tinha colocado no livro. Bom, resumo, né? A nossa história começa em 1919, quando um grupo de aventureiros, eles são liderados pelo professor George Challenger, e eles partem para uma expedição para provar que existe um mundo isolado, repleto de criaturas pré-históricas. No time nós temos o próprio Challenger, que ele é vivido por Peter McCauley, um excêntrico e obcecado para poder provar suas teorias malucas. Tínhamos o meio cientista e parceiro pesquisador professor Arthur Summerlee. Tínhamos a financiadora da expedição, a Margaret Crooks, o nobre lord aventureiro John Roxton, o jornalista Ned Malone e também tínhamos a Verônica. Sim, a Verônica. A viagem ela acontece de balão, mas o destino ele não poderia ser pior. Eles acabam caindo no meio da Amazônia, em um planalto cercado de perigos. Lá eles descobrem que aquele lugar está preso no tempo, habitado por dinossauros, neandertais, tribos perdidas, civilizações esquecidas, reptilianos, tudo quanto é coisa diferente. Para completar, eles são ajudados pela Verônica, uma jovem que vive sozinha no local desde que seus pais desapareceram misteriosamente anos antes. E aí começa uma luta diária para a sobrevivência. O que muita gente não lembra é que O Mundo Perdido ele não foi uma série curta, ela teve 3 temporadas com 66 episódios. E esses foram exibidos de 1999 até 2002. O problema é que a série foi cancelada de forma abrupta, deixando a história sem final. Os produtores eles até tinham planos, pelo menos para mais 2 temporadas, mas o orçamento apertado impediu que a produção continuasse. O último episódio ele foi ao ar em 13 de maio de 2002 nos Estados Unidos e terminou com um enorme "continua" na tela. Imagina que frustração dos fãs, que até hoje não tiveram uma conclusão oficial do que aconteceu com aqueles caras, se eles conseguiram chegar de volta para casa deles, né? Se eles conseguiram sair daquele mundo perdido. Mesmo com pouco dinheiro, a equipe ela era muito criativa. Eles usavam efeitos práticos para poder dar vida para os dinossauros e alguns efeitos muito legais que, assim, apesar de não ser tão assim, mas para a época era muito legal. Eles gravavam várias cenas em locações reais lá na Austrália, o que deixava o visual exótico e selvagem ainda mais real. Mas isso também trazia perrengues, né? Os atores eles enfrentavam um calor intenso, figurinos pesados, insetos, cobras e até cangurus invadindo os sets de gravações. Dá pra imaginar, tipo, os caras gravando uma cena de suspense no meio da mata, de repente pula um canguru no meio da câmera. É de se assustar, né? Muita gente na época, né, comparava a série com Jurassic Park, mas assim, né, a qualidade dos dinossauros eles não eram tão boas quanto Jurassic Park. Mas assim, enquanto o Jurassic Park do Spielberg, ela apostava em efeitos especiais, experiências genéticas, etc., a série ela focava mais em aventura clássica, misticismo, descobertas, bem mais no estilo Indiana Jones. Embora tenha tido dificuldades em bombar nos Estados Unidos e até no Brasil, O Mundo Perdido ele fez sucesso em países como Alemanha e Japão. Na Alemanha, ela chegou a ser exibida em horário nobre e conseguiu boa audiência. Já no Japão, o estilo de aventura com criaturas gigantes caiu, né, como uma luva na mão de quem já tinha o Godzilla. Isso garantiu que a série ganhasse diversas reprises e até mesmo um DVD.
E é importante destacar que a série ela não seguiu fielmente o livro do Conan Doyle. Enquanto a obra original era uma expedição científica, a série expandiu o universo com vilões novos, sociedades secretas, tramas sobrenaturais e muito mais ação. Essa liberdade criativa agradou parte do público, mas também deixou outros fãs divididos. Aqui no Brasil, a série ela chegou pela Record entre 2003 e 2005 e também chegou na Rede TV em 2007 e passou na Band em 2009. A dublagem originalmente ela foi feita pelo estúdio Paris Video e contou com vozes bem conhecidas pelos fãs brasileiros. Mesmo sem um final fechado, O Mundo Perdido ele marcou assim gerações, né, que acompanharam lá na Record e até, né, em outros canais de TV. E era uma mistura de aventura, fantasia e ficção científica que transportava a gente assim para um mundo mágico, um mundo cheio de dinossauros e mistério. E aí, você chegou a assistir algum episódio lá na Record quando começou a passar? Ou até em outro canal, né, como na Band ou na Rede TV? Qual foi o episódio que mais te marcou e o que mais te marcou na série, tirando a Verônica, né, seus safadinhos? Deixa aqui nos comentários. Se você quiser relembrar contos nostálgicos, séries, filmes e muito mais, já vai se inscrevendo no canal que aqui a nostalgia bate o forte. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!